Bem, pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui conversando nesse processo de isolamento, né, de confinamento, de afastamento social, mas um período de muitas angústias, de muitas preocupações para todos nós. Eu queria atualizar os dados de Macaé. Eu acho que é muito importante a gente trazer sempre essas informações, sempre que a gente começa a conversar, para a gente ter uma noção do mundo em que a gente está metido e na cidade da gente qual é o impacto. Então, a nossa cidade, que todo mundo sabe, tem algo em torno de 230 a 250 mil habitantes. Nós já temos 205 casos confirmados, 14 mortes. Esses números de mortes ainda tem alguns a serem confirmados nesses próximos dias. E, segundo os estudos da UFRJ, que a gente tem divulgado nas nossas redes, Macaé tem uma taxa de mortalidade por população infectada 50% maior do que em diversas outras regiões no Brasil. Então, para nós é muito importante que as reflexões que nós temos buscado fazer aqui pelas redes sociais, nessa modalidade de transmissões ao vivo, elas sirvam para mobilizar as pessoas, para conscientizar as pessoas do respeito às medidas de prevenção, de defesa contra o coronavírus, né, e principalmente acolhendo as orientações dos governos, né, dos governos responsáveis, né, dos organismos de saúde, das organizações de saúde, dos profissionais de saúde. Então, é muito importante que você esteja também com a gente, entendendo a importância, a necessidade, a gravidade do momento, para que nós não sejamos agentes de propagação, né, de contágio da Covid-19, do coronavírus. E, além de tudo isso, nós estamos em um tempo de muita instabilidade econômica, social. Nós temos visto todo esse debate acontecendo, e aqui em Macaé também. As filas da Caixa Econômica são estarrecedoras, as imagens são muito doloridas, porque por dois lados, né, na verdade, ela apresenta dois aspectos. Um, o desrespeito às pessoas, né? Colocar naquelas filas quilométricas que não terminam nunca, de uma forma desumana, é um absurdo completo, a desorganização da Caixa Econômica. E outro, é um aspecto me parece, uma provocação do governo federal, que é quem é responsável por orientar e organizar a Caixa Econômica, com as necessidades mais básicas da população que precisa ficar em casa. Então, me parece, de fato, uma provocação irresponsável. Enfim, então, hoje aqui, a gente convidou uma pessoa muito especial, a gente está muito orgulhoso de tê-la conosco, que é a professora Carol Proner. Ela é professora da UFRJ, a Carol é formada, é doutora em Direito Internacional, já está entrando aqui, e é fundadora da Associação Nacional de Juristas pela Democracia. E isso, nós já estivemos juntos em um momento de muita turbulência da nossa história recente da democracia brasileira, né, Carol, aqui em Macaé, que você esteve aqui com a gente na universidade, na cidade universitária, e nós conversamos naquela época sobre democracia, comunicação e poder, mídia, democracia e poder, né? Isso foi mais ou menos o que a gente conversou naquele momento. E hoje aqui nós temos muita coisa para falar, né, Carol? Porque apesar de toda a dor do momento, de tantas mortes, né, de tantos números negativos no mundo inteiro, a nossa geração, a gente nunca viu isso, é sem precedentes para a nossa geração e para gerações dos meus pais, por exemplo, e dos meus avós. Mais de 7 mil mortes no mundo todo, mais de 100 mil infectados. Não, na verdade, no Brasil, né, são mais de 7 mil mortes, são mais de 100 mil infectados, estados e capitais brasileiras adotando o bloqueio total, que é o tal do lockdown.
desemprego que já vinha galopando, a economia que sinalizava para índices pífios ou negativos, e agora um pico, talvez, e para isso, talvez para a gente começar a conversar aqui, Carol, vou passar a fala para você, eu acho que nós estamos enfrentando um pico do processo de desmoronamento da democracia tão jovem, que é a democracia brasileira. E, assim, queria que você, já se apresentando e dando as boas-vindas aqui para a gente, nos falasse o que você pensa sobre essa história. Será que nós estamos num pico desse processo de desmoronamento da democracia? E quais os pontos mais simbólicos desse desmoronamento, ao menos nessa história mais recente? Muito obrigado por estar com a gente, viu, Carol? Marcel, prazer, muito obrigada. É a segunda vez que o mandato me convida, eu fico sempre honrada, admiro muito a gestão de vocês, fiquei muito feliz de ter sido convidada. Fomos eu e a Gisele Citadino até Macaé, uma cidade que eu tenho muito carinho. Meu pai é engenheiro da Petrobras, muitos anos viveu em Macaé e eu passei parte da minha juventude aí. Então eu gosto muito de Macaé, Cavaleiros, tenho um carinho muito grande pela região, pelo Rio de Janeiro, que não é a minha cidade de nascimento, eu sou natural de Curitiba e vivo aqui no Rio há bastante tempo já, na minha cidade agora. Então, eu queria dizer que você tem razão, Marcel, quando quando puxa por esse aspecto. Nós estamos sendo atacados por todos os lados naquilo que havíamos construído, que estamos tentando manter de estrutura democrática, como entendendo democracia como um processo de acúmulo histórico, um processo de disputa permanente, um processo de acumulação, luta e correlação de forças e luta pela construção institucional, né, de conquistas que também passam pelo direito. E desde quando eu estive aí em Macaé, já discutimos como o assédio era muito grande no derretimento das estruturas e conquistas democráticas. Naquele momento, nós discutíamos um golpe que estava em andamento, não só apenas a questão do impeachment, mas também reforma trabalhista, reforma previdenciária, emendas constitucionais de contenção de gastos, que agora estão custando tão caro, num momento em que temos efetivamente uma crise mundial, uma crise muito séria, que passa pela saúde, que passa pelos direitos sociais, né? Não só a saúde, mas também emprego, trabalho, renda e condição de manutenção de vida, para além da questão da saúde humana. Então, tudo ao mesmo tempo agora, né? São várias rupturas, várias crises. A gente está vendo isso, eu tenho acompanhado o debate por muitos lados, assim, né? No plano internacional, nós estamos em alguns núcleos de pesquisa, tanto internacionais ligados à América Latina, o Grupo de Puebla, pelo lado do jurídico, internamente a ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, eu coordeno a Secretaria de Relações Internacionais, então a gente está fazendo toda a leitura do que acontece no Brasil em comparação com os vizinhos, com a Argentina, com o México, que no início teve um comportamento negacionista e depois mudou de posição, com o Chile, o problema do calendário constitucional, da reforma constitucional, com a Bolívia e a questão do adiamento das eleições, toda a América Latina e os efeitos disso. O Brasil é, sem dúvida, o pior exemplo. Né? Nós estamos nós conseguimos acumular tudo que tem de pior num momento desse. E pior de tudo, Marcel, que é grave do ponto de vista internacional. O presidente Bolsonaro gosta de se comparar e de imitar o presidente dos Estados Unidos. Um dia atrás do outro, ele imita o comportamento, os atos, as frases, quase que é um copia e cola do que acontece lá. O problema é que lá, apesar de muito grave a situação também, existem medidas fortes, tanto na área econômica, quanto na área de prevenção e da realização de testes. E o Brasil não está fazendo isso. Então, o que nós vamos encontrar pela frente é muito, muito grave. Né? A leitura dos cientistas que estão fazendo aí os cálculos é que nós vamos viver talvez talvez a gente possa chegar ao primeiro lugar mundial, né, na pior forma de gestão dessa crise e com as consequências parciais e totais no número de mortes e um vírus que não é democrático. Ele escolhe as vítimas também de acordo com a discriminação social que é marca registrada da nossa sociedade brasileira. Carol, e bom, você já citou um pouco da postura do presidente da República, eu queria já
pegar um ponto que agora é muito recente, está todo mundo vivendo isso, que é aquela disputa Moro versus Bolsonaro. Se há alguma questão positiva para o Brasil nessa disputa, se você acha que existe alguma coisa positiva para o Brasil nessa disputa, ou se nós apenas vamos confirmar que os dois compõem uma mesma farsa e que chegou a hora de muita gente no Brasil questionar a atuação do ex-ministro desde quando era juiz. Você já responde, Marcel. É isso. A gente já sabia do comportamento do juiz parcial, do juiz que agiu utilizando e tornando famosa aquela expressão lawfare no Brasil. Sim. Se já existia a lawfare, agora ele consolidou, né, o mau uso do direito para fins de manipulação política. Eu acho que a frase do ex-presidente Lula é muito correta, né? Moro pariu Bolsonaro. Bolsonaro é fruto, né, fruto dessa estratégia jurídica do lawfare que inviabilizou a candidatura do Lula, que fez com que ele fosse preso sem o cometimento do crime, sem cometimento de crime algum, acusado de corrupção e impedido de disputar as eleições. Isso a gente já sabe, estuda isso desde o ponto de vista jurídico, com vários estudos feitos e consolidados, e cada vez mais comprovados com o tempo que passa, principalmente depois das revelações do The Intercept. Então, esse juiz parcial, nefasto à democracia brasileira, nós já conhecíamos. E conhecíamos também que havia sido muito artimanioso nessa saída da magistratura para ocupar o Ministério da Justiça. Por que ele fez isso? Agora a gente está percebendo. Havia uma promessa de uma pensão ilegal, né, de uma promessa de vantagem indevida, havia uma promessa, né, de um colchão de ouro aí, de algum tipo de proteção econômica que nem existe previsão para isso, havia promessa para ele ir ao Supremo Tribunal Federal, com um cargo, né, nesse caso, saindo da condição de juiz de comarca para juiz de piso, né, como a gente chama, para um salto, né, para diretamente a Corte Suprema do país. Então, ele tinha tudo isso na expectativa. O que não deu certo, né? Ainda não sabemos todos os detalhes dos desentendimentos entre um e outro, né? Mas está na perspectiva, provavelmente, Sérgio Moro, já que não deu certo o plano dele como ministro ex-juiz, talvez ocupar aí um cargo político com a ajuda desses padrinhos midiáticos que são esses meios de comunicação que o estão ancorando, né, nesse momento. Péssimo para o país, péssimo exemplo como juiz, péssimo exemplo como homem público. É nefasto o papel do Sérgio Moro, tanto que nós fomos como um conjunto de juristas, 15 juristas que fomos à Comissão de Ética Pública denunciá-lo por falta de ética e cometimento de crimes. Então, para nós, do ponto de vista do comportamento, Bolsonaro é muito grave, cometeu diversos crimes de responsabilidade. Mas Sérgio Moro é sorrateiro, é um traidor, ele merece pagar o preço o preço grave que ele fez passar a nossa democracia. Não dá para confiar nesse homem, né? E os bolsonaristas agora chega a ser até, né, divertido até a certo ponto, se não fosse dramático no nosso momento, ter que ver esses dois traidores da democracia brigando através dos seus né, aí, correligionários vestidos de amarelo. Né? Mas, no momento, não tem graça nenhuma, no fim das contas. Nós precisamos nos concentrar na forma de conter a crise do coronavírus. É isso que nós temos que fazer. Né? Carol, há poucas semanas, o presidente da República, a gente ficou muito abismado com aquilo, imagino que você também, que ele afirmou que a Constituição era ele, né, no melhor caráter absolutista, e depois ainda disse que as forças, num ato antidemocrático e mais uma vez estimulando aglomerações, que as Forças Armadas estavam ao lado dele, então ele é a Constituição, é o dono das Forças Armadas, e que agora ele está sendo vítima de uma tentativa de golpe. E ontem, agora nesses últimos dias, ele utiliza o cala-boca para os jornalistas. E, assim, o que a gente pode perceber de mais grave, de riscos mais graves com essas falas do presidente da República, e como que a gente encontra mecanismos para combater esses arroubos autoritários dessa turma?
Faz tempo que esse é o discurso coerente, digamos. Não dá para dizer que ele é incoerente. Ele foi eleito com esse discurso. Ele foi eleito por uma série de razões. Ele foi eleito pela derrota da direita e pela aliança desses setores empresariais, que agora, de certa forma, preferem pensar que melhor seria que ele saísse, porque ele não é, ele é indigesto, ele é incorreto, inconveniente, ele é repelente, né, para essa direita que gostaria que ele saísse, mas talvez enfraquecido, talvez apenas eclipsado, silenciado, talvez nem precisasse sair, mas se ele parasse de fazer isso. Agora, ele não tem feito isso, ele tem dobrado a aposta a cada nova aparição pública. Então, ele convulsiona, ele diversiona, ele produz o caos, ele faz o contrário do que disse no dia anterior, ele faz realmente um comportamento que, apesar de parecer insano, tem método. E esse método é que nós temos que fazer a leitura como, vamos dizer, como atores políticos, seja no campo da política mesmo, como é o teu caso, seja no campo político-partidário, seja no campo jurídico-político, como é o nosso caso, olhar essa estratégia e esse método. No último domingo, ele parece ter levantado o tom. Há muita gente dizendo que ele encaminha o seu plano para um processo de fechamento em autogolpe, né? Alguns comparam com o fujimorismo que aconteceu no Peru com Fujimori e essa tentativa de autogolpe, de certa forma, adiando uma decisão eleitoral para mais tarde, nesse período de 15 meses, se eu não me engano, tentando fazer o que quiser, com uma certa liberdade de agir, com a possibilidade depois de uma transição mais adiante, mais de um mês, etc. Então, mais de 15 meses e com esse tempo poder fazer. Pode ser uma saída, né? Que ele promova algum tipo de concertação junto a esses militares que, sem dúvida, têm setores importantes que o apoiam, esse grupo que ainda o apoia e que ainda está ao lado dele, mesmo eventualmente até o vice-presidente, ninguém sabe direito qual é a posição dos militares, se é que existe um conjunto fechado, né? A impressão que temos, e pelos sinais que eles dão, é que há também conflito lá dentro, mas não há uma posição majoritária. Então, o que nós percebemos é que ele levantou o tom. Se ele já tem condições de fazer um fechamento, nós não sabemos. Agora, ele tem dobrado a aposta, inclusive, para buscar essas condições no agravamento da crise econômica. Sim. Se nós pensarmos historicamente, regimes autoritários se beneficiam das grandes e graves crises econômicas também. Né? Nos grandes momentos de tensão e rompimento, e ruptura econômica e desespero do povo, o populismo de direita também, o fascismo ganha força. E a gente pode perceber que o Bolsonaro perdeu poder junto às elites, mas ganhou poder e ganhou apoio popular. Não é de se menosprezar o que ele tem conquistado com esse discurso vitimizado, né, muito atacado, inclusive em rede nacional, confessando crimes, provocando o Supremo Tribunal Federal a ter uma atuação mais corajosa, né, inclusive polêmica. Tem gente dizendo que o ativismo judicial passou do ponto, né, que já está indo além, muita gente questionando essa decisão do Alexandre de Moraes de impedir a nomeação, por exemplo, de um diretor da Polícia Federal, que é uma prerrogativa do presidente da República, e essa polêmica a respeito de até que ponto um outro poder, como é o caso do Judiciário, pode interferir de tal maneira nas decisões e prerrogativas do poder executivo, né? Tentando fazer uma leitura mais ampla. Mas, de fato, dá para notar que há uma intolerância já por parte das elites, do poder da direita, da centro-direita, dizendo chega, basta, etc. Mas, popularmente, ele tem ganhado força. Né? Carol, a gente vai pegar os comentários daqui a pouquinho, mas eu acho uma coisa interessante da gente falar e de você compartilhar com a gente. O Moro foi notório, enfim, virou uma figura notória no Brasil, conhecida no Brasil, com o seu ativismo judiciário, com o tal do lawfare, e perseguindo adversários, que agora está muito claro que eram adversários políticos dele, não eram réus meramente dos processos que ele conduzia. E o que ficou muito marcado eram as falas das convicções, né? Havia convicções e não haviam provas, havia convicções e não haviam provas. Eu
eu fiquei muito curioso para saber quais as provas que ele poderia apresentar agora nessa ruptura com o Bolsonaro. E imaginei que fossem coisas mais robustas. Né? Me parece que os 15 dias de mensagens do WhatsApp não são coisas tão relevantes assim e demonstram claramente que ele meio que brinca com o papel da justiça e que não é de hoje, né? Exatamente. Nós esperávamos, então, que viessem denúncias robustas, como você mencionou, contra o Bolsonaro, porque, afinal de contas, ele utilizou aquele espaço público de um pronunciamento em rede nacional para pedir sua demissão, o que já em si é duvidoso, né? E ali Sim. ele já sugeriu que em outro momento falaria outras coisas, etc. E em seguida vai às redes sociais e mostra mensagens trocadas com a afilhada de casamento, né? A deputada Zambelli, Zambelli, demonstrando uma lavação de roupa suja muito, muito desagradável, né? Que inclusive gera também outro argumento que gera popularidade ao Bolsonaro, esse comportamento desonesto e traidor do seu ministro, do ministro que vai embora falando mal, essa sensação popular, né, de um traidor fica muito evidente no comportamento que de fato também aconteceu por parte do Sérgio Moro. Não apresentou nada de contundente, mas deixou claro ali que isso é importante, que Bolsonaro gostaria de ter acesso a relatórios da Polícia Federal que não lhe pudesse, vamos dizer, que ele não pudesse ter acesso. Quer dizer, quando são relatórios da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, ele pode ter acesso, porque a ABIN é um órgão ligado ao Poder Executivo, é um órgão do Estado. Agora, não é polícia judiciária, como é o caso da Polícia Federal. Então, os relatórios da Polícia Federal são relatórios, normalmente, quando eles estão em curso, são relatórios que, pelo menos parcialmente, são mantidos em sigilo para o bem da investigação. Não podem ser liberados do sigilo quando dizem respeito, menos ainda quando dizem respeito ao envolvimento de crimes ou investigações que de certa forma, afetam determinadas pessoas, partidos, etc., ou setores da política. Então, nós notamos ali, pela fala é possível abstrair da fala do Sérgio Moro a vontade do Jair Bolsonaro de ter acesso a relatórios da Polícia Federal que estavam em sigilo. Senão não teria por que essa reclamação de não poder ter acesso. Só não se pode ter acesso a algo que não está acessível. Não está acessível justamente porque está em sigilo. E se exige, na exigência de quebrar sigilo, é uma exigência ilegal, né? Então, ali tem a confissão até certo ponto, com toda a cautela, baixando bastante a bola, porque, de certa forma, o Supremo, ao acatar o pedido de instauração de inquérito por parte da Procuradoria-Geral da República, está implícita a possibilidade de denunciação caluniosa, crimes contra a honra, e também recebimento de vantagem indevida, ou então a pretensão de recebimento de vantagem indevida confessada pelo Sérgio Moro, né, de público ali, né, na sua pronúncia em rede nacional. Então, ali, tanto o Bolsonaro quanto o Sérgio Moro confessaram o interesse, né, confessaram o cometimento de crimes, e Bolsonaro não negou a vontade de acesso a relatórios da Polícia Federal que estavam sob sigilo, o que, por fim, no ponto de vista jurídico, ensejou a decisão do Alexandre de Moraes, né, com base no controle dos atos controle de ato administrativo, portanto, controle do judiciário sobre o executivo naquilo que pudesse significar, né, vontade de interferência da Polícia Federal. Decisão polêmica, mas eu particularmente me posicionei contra majoritariamente, quer dizer, com a minoria dos juristas, dizendo que isso não é ativismo, entendendo isso pelo direito administrativo, pela teoria do controle dos atos administrativos por parte do Poder Judiciário. Bolsonaro confessou que tinha vontade de acessar relatórios, confessou que tinha vontade de controlar a Polícia Federal através do seu diretor, e o ministro Sérgio Moro foi no mesmo sentido, dizendo isso. Então, ali havia um conjunto de indícios, uma prova indiciária que fez com que o Supremo Tribunal Federal agisse. Então, eu estou de acordo com essa decisão, que foi também assim considerada pelo ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, né, nesse mesmo sentido.
Então, Carol, assim, nós estamos. Você tem sua função na Associação Brasileira, não é isso? Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. No início eu falei Associação Nacional, eu errei, mas você sutilmente me corrigiu no meio do caminho. Você tem uma função de fazer uma articulação internacional, né, Carol? Assim, essa pandemia é muito grave, né? No mundo são 350 mil mortes já, as situações terríveis pela Europa, tudo que a gente viu na Itália, na Espanha, na França, o Reino Unido, aqui do lado, na América Latina, o Equador, aquela dor danada do que o povo do Equador está vivendo. Aqui no Brasil, na Amazônia, falta tudo, falta cova, falta caixão, falta coveiro. Nos Estados Unidos, que é o epicentro, e os estudos, como você falou no início, apontam para o Brasil se tornar o epicentro da crise e ultrapassar, inclusive, os números dos Estados Unidos. Aqui, Carol, eu imagino que você também, não tenho dúvida disso, fica estarrecida com as posturas de lideranças políticas e tal, mas da liderança central do país, do presidente da República, que estimula e participa de manifestações, né, de aglomerações, desrespeita medidas de isolamento, de evitar aglomerações e principalmente evitar a movimentação de pessoas, né, pelas cidades. O que pode ser feito no Brasil e no mundo, no aspecto jurídico, de denúncias a esses casos? Eu sei que a associação já encaminhou alguma questão internacionalmente sobre isso, e aí dialoga um pouco com a pergunta da Fernanda Viseu, que fala dos crimes de epidemias, né? Crimes. O que dá para fazer? Como é que está sendo feito isso? eu vi que a Fernanda fez a pergunta sobre o crime de epidemia que nós utilizamos como base, né, para a denúncia perante o Tribunal Penal Internacional. Muita gente estranhou, tem gente que nos criticou, mas de um tempo para cá, o Estatuto de Roma, Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, pela sua vocação e por momentos que, digamos que nós não estamos vivendo guerras declaradas de país contra país, mas os conflitos armados estão por todo o mundo e por razões diversas e não pelas razões tradicionais de guerra, o Estatuto de Roma vem ampliando a sua atuação para tentar dar conta de outros motivos que causam guerra, que não só os motivos tradicionais de conquistas e avanços e expansão territorial, né, ou mesmo ameaças de país a país ou de estado a estado. Nós temos uma situação que o coronavírus, assim entendido como, analogicamente, como uma guerra, né? Assim dito por alguns chefes de estado, Macron fez isso, Merkel fez isso, Trump fez isso, chegando a mencionar a utilização de legislação de guerra para a produção, né, de bens e insumos na área de saúde. Depois, esse discurso inicial, que foi quando nós escrevemos, eu mesmo escrevi alguns artigos nesse sentido, eles arrefeceram um pouco. Chegou-se a pensar melhor se é o caso de considerar o vírus uma guerra, sendo que é um vírus inerte nesse sentido da razão, né? É um vírus acéfalo, ele não tem racionalidade. Então, na verdade, a guerra acontece na forma de combater esse vírus. E aí eu queria conectar com a sua pergunta. E com seu raciocínio, mandatários, gestores de crise que ampliam esta crise sanitária, né? Crime de epidemia é um crime previsto pelo Código Penal brasileiro. Obviamente que o Bolsonaro não foi o agente causador, como definiria estritamente o tipo penal 267 do Código Penal, que é o crime de epidemia. Ele não é o agente causador, mas ele é um agente que não causa, mas amplia, né, a epidemia. Ele, a cada nova participação dele em atos públicos, sem máscara, tossindo, visivelmente provocando, né, ou bem tossindo e tocando as pessoas, um comportamento inadmissível do ponto de vista exemplar como homem público, sem contar que ele pode estar contaminado ou poderia estar contaminado, ou já no passado ou agora, não se sabe, uma vez que ele se recusa a mostrar o exame, que teria dado negativo, segundo ele. Teria dado positivo segundo o filho dele. Então, é uma situação de insegurança e exemplarmente causa muitos danos. Tanto é que a gente vê pessoas na rua dizendo: estamos cansados de ficar em casa, o presidente diz que pode sair.
E se as pessoas saem, contaminam outras pessoas. Já tem até estudos a respeito do impacto de pessoas que estão sendo contaminadas e eventualmente morrendo por conta do comportamento desse que é o presidente da República, a maior autoridade constitucional do nosso país. Então, é muito grave, mas eu diria que vai além da figura do presidente. Nós temos aqui, internacionalmente, a conduta, nós podemos separar pedagogicamente entre condutas excepcionais dentro de democracia, evidentemente que a quarentena e o isolamento e confinamento, que é uma palavra meio... O confinamento é uma restrição de liberdade, eu não posso sair. Se for um lockdown, bloqueio total, aí pode haver até prisão, pode haver restrição, pode haver uma interferência na liberdade, inclusive na restrição, na punição, na sanção por parte do Estado. Nesse caso, evidentemente que nós estamos confrontando o direito de liberdade. Mas, por outro lado, confrontando com o direito coletivo, a segurança e a saúde, né? Então, aí, excepcionalmente, e dentro da democracia, isso é possível fazer. Agora, tem outros atos que não se justificam. Exemplo, o presidente Trump interrompe processos de, vamos dizer, regularização migratória, processo jurídico, processo administrativo de regularização migratória por conta do Covid-19. Não tem sentido interromper processos burocráticos de validação migratória quando isso não é justificável, sob nenhum argumento, né? Tem também, aqui no Brasil, a questão dos containers. Então, utiliza-se, muitas vezes, argumentos que, vamos dizer, não cabem numa exceção democrático-constitucional, e que vão além, vão flertando com a exceção, vão flertando com o arbítrio, com o fascismo, né? E aqui eu queria citar também a responsabilidade das empresas privadas, né? Eu soube de uma empresa de grande porte aí que trabalha com pessoas que fazem esse atendimento por telefone, call center, telemarketing, que não permitem seus funcionários já era um fascismo laboral, né? Não permite ir ao banheiro, não permite tantas horas de trabalho, é toda uma austeridade terrível que vem já de um raciocínio neoliberal, ultraliberal extremo, né? De restringir a condição humana à condição de máquinas, né? Por outro lado, agora, no momento do coronavírus, essas pessoas têm que esconder que estão com gripe ou doentes em ambiente de trabalho, e já estamos observando mortes em ambiente de trabalho de pessoas contaminadas. A gente sabe que esses ambientes são lotados de pessoas que ficam umas ao lado das outras, enfim, absolutamente insalubre e mortífero nesse caso. A responsabilização vai chegar, né? As pessoas estão percebendo o nexo entre, né, o mando e o controle de poder sobre a vida das pessoas, nesse caso, sobre a condição laboral que pode ocorrer como consequência o adoecimento e a morte. Carol, falando em trabalho, tem alguém que está questionando alguma coisa sobre fake news. Eu queria voltar a falar sobre os profissionais, sobre a questão da comunicação. Eu que sou jornalista, e assim, os profissionais de comunicação, os jornalistas, dos diversos níveis, eles também estão sendo agredidos pela postura do próprio presidente, mas pelo mau exemplo, né? Tanto da política da fake news, o gabinete do ódio, que é algo que precisa ser enfrentado, e aí a questão colocada é como que se enfrenta essa fábrica de fake news, mas eu queria somar essa questão da fábrica de fake news, que os profissionais de comunicação, inclusive aqui na região, no Norte Fluminense, teve um caso recente de um repórter de uma TV aqui da região que foi interrompido na sua atuação, ele estava ao vivo, foi interrompido, e de uma forma muito agressiva, né? Eu acho que assim, esses casos de desrespeito, eles são também um esforço, eles são também fruto de um esforço de desgastar as orientações, né? Porque as orientações de isolamento, as orientações de restrições de mobilidade, de movimentos, elas dizem respeito também à nossa necessidade de informações adequadas, constantes, para que as pessoas possam
saber o que está acontecendo, mas principalmente saber como se comportar. Né? Eu recebi alguns memes por áudio nas redes sociais, do telefone, brincando com uma população de alguns estados que já recebeu a decisão do lockdown, do bloqueio total. Pessoas dizem, olha, mas o que quer dizer esse tal de lockdown? As pessoas precisam de informações e a fábrica de fake news e as agressões aos profissionais de comunicação, eles merecem, que estão funcionando em paralelo, né? Estão funcionando juntos em paralelo, eles merecem o nosso repúdio e a gente precisa identificar quais os mecanismos para proteger o profissional da comunicação e para combater as fake news. O que a gente pode pensar junto, Carol? A questão das fake news já vitimaram o processo eleitoral, a campanha eleitoral, vitimaram e produziram um candidato fake, né? Que acabou sendo eleito. Nós já temos todo um acúmulo de problemas da nossa democracia, uma fratura democrática, por conta de uma eleição conduzida por intermédio dessa ferramenta nova, utilizada em outros países do mundo também, não é um fenômeno brasileiro. Esses programas de manipulação que estão a serviço destas mesmas pessoas que detêm esse programa de mentiras, e que, nesse caso, demos muito azar, nesse caso, o Brasil deu muito azar, porque é essa família de mortífera, né, que produz essa necropolítica agora através da gestão do Covid-19 desta forma, mentindo. Né? Então, para além da questão moral e ética da mentira, é extremamente cruel. É uma mentira que brinca com a morte, né? Que mente e com consequências, nesse caso, com consequências para toda uma sociedade, consequências mortíferas. No nosso Guayaquil, falando do Equador, é Manaus, né? A situação de Manaus, que já não... Eu escutei, hoje mesmo que eu escutei, se não me engano, não tem mais caixões, né? Quer dizer, não tem mais covas, não tem mais cemitério para enterrar pessoas. E me parece que foi negado o uso de um avião do Estado para transportar uma quantidade de caixões para a cidade. Então, quer dizer, a situação é extremamente dramática. Eu acho que isso se tem uma vantagem nisso, nesse tipo de raciocínio extremamente cruel e desumano, é que talvez aí nós possamos ter efetivamente uma censura, nesse caso até do Poder Judiciário, e uma busca de responsabilização das pessoas que, num momento extremamente grave, ainda por cima, utilizam das mentiras para agravar o quadro de mortes no país. A responsabilização aqui tem que ser uma responsabilização severa, né, pelo uso covarde das mentiras num momento de pandemia. Então, aqui também se soma um pouco aquele raciocínio da gestão da crise, e existe inúmera legislação, inúmeras formas de encarar a legislação da fake news, agora não mais só contra a democracia, mas também contra a vida das pessoas. As pessoas estão em risco. E a impossibilidade de gestão de um programa informado, né? Quer dizer, os governadores em guerra com o presidente da República. O ministro não tem coragem de dar as caras nas entrevistas coletivas, porque sabe que será criticado duramente, porque ele não sabe o que dizer diante de um presidente que seguramente o está obrigando a mentir ou a enganar o povo, né? Então ele manda lá um secretário, um técnico para falar em seu lugar. Ele não pode dizer o que ele realmente pensa, porque na coletiva de imprensa ele vai ser questionado e ele vai ter que dizer o que pensa. Se ele disser o que ele pensa, provavelmente vai seguir o caminho do Mandetta, né? Vai ser demitido. Se é que fará o que tem que ser feito, o que tem que fazer um ministro da Saúde. Então, nós estamos numa situação muito dramática. E, nesse ponto, se tem algo que poderíamos tentar tirar proveito, tal qual a crise econômica, é que, nesse momento de agravamento total, talvez a sensibilização da sociedade em relação à fake news seja maior. Talvez a resistência e portanto, a regulação e, portanto, a punição e responsabilização também sejam maiores, né? Claro, eu queria, antes da gente entrar aqui, eu estava comentando um pouco com você de como que está a situação aqui de Macaé, né? Lógico que as medidas restritivas, elas são importantes. Macaé teve, inclusive, por conta da formação profissional do prefeito, que é médico,
uma postura muito acertada, precoce, né, precocemente foi adotando as medidas de isolamento, as medidas de restrições, mas nós estamos num momento, e é um momento do Brasil, né, que nós estamos vendo os maus exemplos dando muita repercussão e formando muita opinião das pessoas. Então, os desrespeitos que vêm de todos os níveis às medidas restritivas são, por consequência, na minha avaliação, o desrespeito ao profissional de saúde, que a imagem mais dolorida recente foi a agressão que sofreram naquela manifestação silenciosa e simbólica em frente ao Palácio do Planalto. E assim, nós hoje estamos num cenário declarado de calamidade pública, os municípios seguindo essa orientação, seguindo essa postura, mas me parece uma calamidade pública que serve para os fins de legislações fiscais e para facilitações orçamentárias e uma fragilidade de mecanismos e também uma fragilidade dos mecanismos de democracia. E aí eu estava te contando que a Câmara de Vereadores de Macaé, ela, desde quando Macaé parou, que foi dia 16 de março, nós fizemos 2 sessões ordinárias, na verdade, 2 sessões extraordinárias, as sessões ordinárias da Câmara, as sessões comuns, estão suspensas, e isso me leva a uma preocupação que, na minha análise, e por isso eu acho o papel do vereador tão interessante, eu acho que o vereador é a porta de entrada do direito à democracia do povo brasileiro, é onde as pessoas batem a porta, onde as pessoas chegam com mais facilidade, e eu tenho muita preocupação desse momento em que os municípios são governados numa boa parte. Você imagina, Macaé está sendo governado por decreto. Você imagina os 5.000 e tantos municípios no Brasil, como que os municípios mais frágeis em tamanho populacional, em recurso orçamentário, em representação política, como que não devem estar vivendo com diversos coronéis espalhados pelo Brasil. E, assim, qual o papel nesse momento que pode ser sugerido para os vereadores, para os legislativos municipais, para que não peguem como gancho a pandemia, né, como bengala, para instalarmos modelos autoritários nos mais diversos municípios do Brasil, porque as capitais são muito vigiadas, os grandes centros são muito vigiados, mas o interior é difícil para danar. Macaé são 17 vereadores, né? Alguns estão na idade de risco, aí no grupo de risco por conta da idade. E nós estamos nessa situação, sendo governados por decreto, alguns decretos extrapolam a questão constitucional, mas nós temos muita consciência hoje que não é momento de questionar a constitucionalidade do decreto do prefeito, é momento de ser solidário às medidas acertadas e denunciar para onde houver que denunciar, Ministério Público e tal, o que é equivocado, o que é exagero. Então, assim, o que você pensa que dá para fazer? Eu não sei porque como você está numa discussão de uma esfera mais ampla, nacional e internacional, talvez essa discussão municipal seja uma novidade, e eu queria provocar para, de repente, você me orientar, se não agora, em outros momentos, eu te consultar quando precisar. Tá, na verdade eu sei, por exemplo, que os municípios... Bom, primeiro que a crise administrativa e federativa brasileira em relação a mando federal e mando governamental e questão municipal vai refletir na vida do povo. Em primeiro lugar, eu acho que nessas instâncias administrativas, o mais difícil realmente é a instância municipal, que está subordinada duplamente, né? Pelo caos gerado nesse conflito entre governadores e presidência da República, em primeiro lugar, em especial governadores que não estão na linha da presidência da República, porque quando o governador está alinhado com o presidente, nós temos uma situação dramática, mas pelo menos não há conflito nesse sentido federativo. No caso do Rio de Janeiro, o governador se opõe, ainda bem, e se opõe à forma de gestão da crise pelo governo federal. Sim. E nisso ele faz muito bem. Então, eu acho que os municípios, seja o prefeito, seja os vereadores, seja, de alguma forma, a gestão administrativa do município, seja quem for individualmente, tem como referência o padrão
internacional, porque essa é uma crise mundial. Então, nós temos como instância administrativa da crise mais importante que qualquer ente, qualquer entidade, a Organização Mundial da Saúde e os exemplos dados por outros países. Então, nós temos uma referência que sobrepassa o conflito administrativo, que é a referência de saúde. Então, esse é o primeiro lugar. O difícil está sendo, Marcelo, me parece, você com certeza vai saber mais ainda, porque está aí no dia a dia, convencer a população de que esse é o referencial a ser adotado, que o certo é usar máscara, que o correto é usar luvas, que o correto é se proteger, não sair de casa, etc. Porque a tendência da população, e essa é a aposta do bolsonarismo, é que a crise se agrave, que a pessoa sinta que é muito pior ficar em casa e não trabalhar, né? A se arriscar sua vida, arriscar a vida dos demais e manter seu emprego, manter-se trabalhando, manter-se ativo, porque ficar em casa normalmente não é algo que é agradável. Lá pelas tantas, a pessoa já não aguenta mais. Então, o conflito é o convencimento de uma responsabilidade que vai além e que contradiz muitas vezes aquele ao qual se está subordinado administrativamente. Não é o caso do Witzel, por sorte, no Rio de Janeiro nós não estamos enfrentando isso, mas é o caso de Santa Catarina, é o caso da minha cidade, onde eu nasci, Curitiba, que o prefeito é acelerado, ele está completamente ligado a esse raciocínio bolsonarista, uma cidade que não é uma cidade, é uma república, né, que pensa como está fazendo essa aposta da crise total para poder administrar. Nós sabemos também que nós teremos adiante as eleições, você tinha até mencionado um pouco antes de começar o programa, a questão das eleições municipais, das eleições. Isso. Nós temos eu ia até puxar esse debate, porque eu imagino, e por tua caminhada, a democracia no Brasil, ela passa pelas eleições municipais também, né? E inclusive, passa bastante por elas, né? E tem algumas propostas de que, não havendo o entendimento de que tem que ser adiada a eleição desse ano, que o juiz da comarca assuma as prefeituras num determinado período, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo visualizar o judiciário, Carol, com um compromisso popular que nos dê a certeza de que é o melhor caminho. Vou te dizer uma outra coisa que me incomoda, que estou falando isso para te pedir comentários. O Ministério Público no estado do Rio de Janeiro, hoje, não que eu discorde da medida do lockdown, eu estou, inclusive, discutindo isso com as pessoas, tentando amadurecer a opinião, mas o Ministério Público que está sugerindo o lockdown, né? Ele pediu diversos estudos do governo do estado e está sugerindo o lockdown. Em alguns estados e municípios no Brasil, é a justiça que está determinando e não são os que governam. E eu tenho uma memória muito recente da justiça brasileira que o povo era o que menos interessou, né? A decisão popular era o que menos interessava. Até que ponto a gente corre o risco de aprofundar uma ditadura do judiciário ou a judicialização da justiça e a politização a politização da justiça e a judicialização da política? Tá, vou comentar esses dois assuntos da seguinte forma, vamos separar. Primeiro, a questão do lockdown. A compreensão de que a única forma da prevenção da contaminação do vírus é o isolamento total, que no Brasil, infelizmente, não há consenso federal sobre isso, federativo sobre isso. Então, as decisões vão ser dadas de forma fragmentada, setorialmente, quer dizer, e por regiões, por governos de estado, e ainda, por exemplo, no Rio de Janeiro, imagina-se medidas, o prefeito está imaginando medidas restritivas para 3 bairros, ou 3 regiões da cidade, da Zona Oeste. Muito bem, as pessoas circulam da Zona Oeste para a Zona Sul, da Zona Sul para a Zona Leste, quer dizer, sim, adianta isolar três regiões numa mesma cidade? Então, a questão do lockdown só vai funcionar, eventualmente, para uma situação de crise mais grave no país, se for uma decisão nacional, governamental, federal, e que afete a todos.
Agora, você veja, no Ceará, a carta das organizações nas organizações sociais, dos movimentos sociais, é pelo lockdown. O povo está pedindo isso, os movimentos sociais estão implorando para haver um fechamento total, porque as pessoas estão percebendo as consequências da não quarentena, o não respeito às medidas de isolamento. Na vida delas, as pessoas estão morrendo em número incontrolável, né? E nós vamos perceber, e aí parece que já há um estudo, o Ministério Público solicitou no Rio de Janeiro, um estudo de impacto para as atividades econômicas e vitais das pessoas, que atividades seriam mantidas, em que nível, em que forma, né, que atividades seriam essenciais numa situação de lockdown. Acho que essa análise tem que ser considerada, é impossível não considerar o lockdown a nível nacional hoje e a nível estadual. Em breve, nós provavelmente teríamos uma situação assim em uma semana para todo o estado do Rio de Janeiro. Isso não é algo impensado. Então, essa é a primeira questão. Para mim, mas essas decisões, elas não deveriam de ofício ser adotadas pelos executivos, apesar dessas divergências? A justiça daria uma unidade federativa quanto a isso? Uma decisão de justiça garantiria uma unidade nas medidas? Deveria haver uma unidade de gestão e uma compreensão através, né, da análise dos impactos de saúde técnica, uma decisão técnica. Né? Não deveria ser algo obrigado pela justiça meramente, né? Sim. E sim uma decisão administrativa, executiva, né? Para poder coordenar os esforços, porque não pode ser algo que não parta de um convencimento administrativo, porque senão ela não terá impacto, vai haver uma decisão às meias, por exemplo, que não vai dar conta da gestão dessa necessidade de lockdown. O lockdown exige por parte do Estado, inclusive, o controle para que não aconteça, né, o desrespeito ao lockdown, a saidinha. As pessoas terão que ser controladas, e para isso tem que ter protocolo. O protocolo decorre de uma compreensão de que isso precisa ser feito. Vai acontecer, e já existe exemplo de como isso foi feito na Itália, como foi feito na Espanha, como foi feito preventivamente em Portugal, que é um belo exemplo, como foi feito na Argentina, como foi feito na Venezuela, embora muita gente não gosta do Maduro, não gosta de falar da Venezuela, mas a Venezuela é um excelente exemplo de lockdown, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, e as cestas básicas, a comida chegou à porta das pessoas, por um sistema de distribuição. Então, tem que haver uma forma de garantir comida, emprego, renda e quarentena. Como é que os estados vão fazer isso? Não se sabe. Com relação às eleições, eu vi o debate, você mencionou, é algo ainda incipiente, parece que o Rodrigo Maia, a Câmara dos Deputados, só vai discutir isso aí para junho, né, talvez passe para frente, mas é muito possível que o calendário eleitoral de outubro passe para, sei lá, dezembro, que é a expectativa que tem se discutido. Sim. O que acontecerá de outubro a dezembro? Prorrogam-se os mandatos ou haveria uma solução intermediária como essa do judiciário ou de um juiz da comarca assumir a gestão desse período para que não se tenha que prorrogar mandato, né? Que também teria que haver uma decisão, inclusive opinamento por parte da Corte Suprema nisso aí, o judiciário vai opinar nisso também. Mas eu vejo muitas ressalvas, não só por conta da judicialização da política, que isso já é algo assim que vem acontecendo no país, mas uma coisa é a judicialização da política nas decisões, que interferem naquilo que é arbitrário e que interfere em fatias decisórias de outros poderes, né? Vamos dizer, naquilo que tem o ativismo judicial não necessariamente é ruim. Ele pode ser o respeito à Constituição e o mandamento da Constituição através de uma sentença judicial, mas dentro de um respaldo de legalidade e constitucionalidade. Então, nós estamos falando de um ativismo. Agora, nesse caso, não é nem o ativismo só o problema. O problema é administrativo mesmo. Como é que você sai da mão de um mandato que está em funcionamento, em transição, por 2, 3 meses e passa para a mão de um juiz? Sem contar, as comarcas não têm juiz, né? São milhares de comarcas com déficit de magistrados, e não vão conseguir cumprir essa regra, que deveria ser uma regra. É uma ressalva muito grande. Eu não acredito que isso venha a acontecer, né? Mas, como hipótese, talvez seja a pior de todas, porque sairia da gestão do poder executivo, passar para um mando do juiz, que naqueles 2, 3 meses terá poder para fazer aquilo. Enfim, é algo
muito complexo do ponto de vista administrativo, não é nem a questão da judicialização apenas, mas é a questão mesmo de como é que isso poderia se dar na prática, né? Se é uma situação de força maior, não pode haver eleições em outubro, vai ter que prorrogar o mandato, né? Provavelmente, quanto menos mexer na estrutura das coisas, melhor, né? Prorroga-se o mandato e chama-se eleição para ali adiante. Provavelmente, administrativamente, vai ser o que será possível de acontecer, né? Mas não se sabe. Eu, na verdade, cara, eu te fiz essa pergunta, essa provocação, porque nós não estamos nem discutindo, enquanto mandato aqui, enquanto grupo que compõe com a gente o mandato e as forças políticas do PT, dos movimentos sociais que caminham junto com a gente aqui, a gente nem está discutindo eleições, a gente acha que é descabido nesse momento discutir eleições, mas o Brasil está discutindo isso, e era uma oportunidade da gente ter uma opinião que nos contemple, né, e que a gente respeita e considera muito a opinião, para a gente também amadurecer as nossas reflexões, né? A gente acha que é descabido o debate sobre eleições, né? Agora, a forma de que isso vai acontecer, a maneira de que isso vai acontecer, é lógico que, como nos atinge, a gente está curioso de saber o que está sendo discutido, o que está sendo pensado. Por Marcelo, isso que se me permite um detalhe, eu acho que o desafio nessa hora é tentar convencer que essas conquistas que foram feitas nesse período de pandemia, como a renda mínima emergencial, é proposta do PT, é proposta das esquerdas, é proposta do parlamento, de uma correlação de forças de esquerda no parlamento. O Bolsonaro está capitalizando a renda emergencial como se fosse um presente que ele dá aos pobres. Isso não está bem explicado. Então, as conquistas que passam pelo parlamento como espaço de disputa, vamos dizer, e de conquista para evitar uma crise social mais grave, que é por isso, porque, de certa forma, o consenso foi construído com Rodrigo Maia, etc., e os partidos de centro, é conquista e reivindicação popular trabalhista do Partido dos Trabalhadores, como proposta original. É isso que tem que ser disputado. A disputa a proposta, conquista a renda emergencial e agora perde no discurso. O Suplicy, coitado. O Suplicy com aquela luta inteira debatendo a renda básica de cidadania no Brasil. E é importante também dizer que, além de ser uma pauta desse campo político que a gente faz parte, é uma pauta, inclusive, que não está concluída. Não é R$600 o que a gente espera, não é o auxílio... receberam ainda por problemas aí de cadastro, e a segunda parcela nem se sabe ainda como será encaminhada, já deveria ter... Não é com esse método de filas gigantescas e intermináveis na Caixa Econômica, esse absurdo que nós estamos vendo. Oi? Com as pessoas se contaminando nas filas. Com as pessoas se contaminando. Eu acho que foi o único país do mundo, eu confesso que não tive notícia de outro lugar, em que os auxílios, porque vários outros garantiram esses auxílios, essas rendas emergenciais, em que foram essas filas, né? Em que essas filas foram a marca, a fotografia da renda básica no Brasil emergencial são essas filas no Brasil inteiro espalhadas pelas caixas econômicas, né? É uma tristeza profunda. Depois ele capitaliza indo aí em rede nacional dizendo estamos concedendo mais, a pessoa que está desinformada não sabe nem por que está recebendo isso. Ainda mais as pessoas do mercado informal estão recebendo isso como um presente, como um chaveirinho, como um brinde, né? Como um brinde político capitalizado politicamente pelo bolsonarismo. Carol, eu vou assim, te perguntar mais duas questões rápidas, que não sei se são tão rápidas assim. É que nós estamos num tempo, isso é uma das perguntas que foram colocadas aqui rapidinho, Wesley, se localizar, coloca de volta, falando das notas de repúdio, que nós estamos o tempo inteiro vendo notas de repúdio e que não vemos os caminhos para assegurar o direito que a gente tem a um Estado democrático, né? Até quando vai a paciência com as notas de repúdio nesse momento? Eu entendo as críticas às notas de repúdio porque são frustrantes. As pessoas têm uma vontade imediatista de uma solução para essa crise. Mas não é assim, a democracia não funciona por impulso, né? Funciona por processos de acúmulo. As pessoas têm que refletir como foi que chegamos a esse ponto.
tanto a esquerda com a tal da autocrítica, para ver quais foram os seus erros, né, de compreensão e de educação política do povo de um modo mais extensivo, como também aqueles que são responsáveis pela situação atual têm que pensar como é que vulneraram tanto assim a democracia. Não é assim agora para resolver as coisas. E a esquerda mesmo, nesse momento, vem um pouco a reboque, né? Não depende da esquerda um processo de impeachment, não depende da esquerda um processo de revisão do processo eleitoral das fake news e, portanto, a impugnação da chapa Bolsonaro-Mourão pelos crimes ali eleitorais. Não depende meramente da esquerda, depende também da judicialização da política, depende de uma compreensão, né, da violação estrutural e a fratura democrática que nós tivemos de 2016 em diante. Antes de 2015, quando Dilma não governou, antes ainda, 2013, quando nós tivemos esses primeiros movimentos no país. Então, não se muda, não é, movimento cansei, movimento já chega. Não é assim que as coisas acontecem. Amanhã nós teremos novamente Bolsonaro, e mais um dia, e assim vamos seguir. Então, é preciso haver um processo de acúmulo e de compreensão, né, de uma saída democrática para o que a gente está vivendo, né, e construção dessa compreensão para que a solução seja também de estabilidade, né? As notas de repúdio são terríveis. Nós, na BJD, ficamos até intimidados agora de falar alguma coisa. Mas, por outro lado, não dizer nada também não resolve. Quer dizer, pelo menos, né, nós estamos fazendo aqui um programa que pode servir como uma espécie de programa de repúdio, nota de repúdio também. Nós falamos, você grava um programa que contesta a realidade atual. Sim. Não deixa de ser instrutivo para muita gente que está ouvindo, que tinha dúvidas, algumas perguntas aí, não sei se a gente consegue responder ou não, mas as pessoas pegam alguém que está estudando, está acumulando, está observando o tempo todo e expressa isso através de uma nota, de um artigo. Não deixa de ser uma expressão de repúdio que ajuda, que instrui, que ensina, que ajuda a construir uma consciência que mais adiante vai gerar um acúmulo. Agora, é diferente, e eu concordo, de outros entes e outras entidades que têm condições de fazer mais do que uma nota de repúdio. Né? A BJD é uma entidade pequena, mas talvez a OAB seja uma entidade maior. Né? Então, uma nota de repúdio da BJD é o que nós podemos fazer, mas da OAB, eventualmente, pode agir com mais força, porque é uma, né, organização, uma entidade que representa, tem uma força, um reconhecimento da sociedade maior do que uma BJD. Então, só para mencionar no campo jurídico, sem contar aí um vereador, sem contar um deputado, sem contar né, um partido político e assim por diante. Carol, e aí é o seguinte, eu acho que vale ouvir de você, né, num tempo, eu tenho tido um olhar muito crítico, ou pelo menos muito angustiado quando eu vejo o judiciário, ou quando eu preciso acionar o judiciário. Por exemplo, na reta final do segundo turno, em 2018, eu fui agredido aqui por uns jornais de direita, uma loucura danada, porque foram distribuídos em Macaé os jornais Brasil de Fato, que traçavam um perfil entre os dois candidatos que estavam no segundo turno, né? E aí eu fui atacado por determinados jornais de que eu financiava uma fábrica de fake news que funcionava dentro dos sindicatos petroleiros do Norte Fluminense. E aí eu acionei a justiça e até hoje não tenho sequer a audiência, enfim, para discutir isso marcada. Já perdemos, de uma maneira imediata, o pedido de direito de resposta, porque o juiz disse que, nesses casos, entre preservar a honra e a dignidade da pessoa atacada sendo uma pessoa pública, ele prefere ficar com outro direito, com o direito constitucional da liberdade de expressão. Então, são dois direitos constitucionais, e ele opta pela liberdade de expressão do jornal que atacou. E agora, recentemente, o Ministério Público ele orientou a prefeitura a subtrair diversos direitos de professores que estão em casa por conta da força de decretos municipais que suspenderam as atividades, é claro, e estão produzindo, de acordo com o que lhes são oferecidos de instrumentos,
de conteúdo para os alunos, mas é quase impossível atingir uma rede de 40 mil crianças nas áreas mais distantes, mais complicadas, com as maiores diferenças econômicas, sociais, geográficas. E aí a bengala que a prefeitura usou para retirar, em especial, duas questões que tem aqui como direito do plano de cargos dos professores, é regência de classe, que é quando está dando aula ali dentro de sala de aula, é direito do professor, e uma ferramenta chamada dedicação exclusiva, que é quando o professor opta em manter mais um tempo ou em dobrar a sua matrícula no município para suprir vagas que o município não consegue ocupar com concursados, enfim, concurso público. Por que eu estou dizendo isso tudo? É porque, pelo que a gente vê na justiça, isso que me angustia, normalmente tem dado respaldo a essas retiradas de direito, ao menos nos últimos períodos. Tem sinais de positivos, de otimismo nos caminhos do direito, Carol? Existe assim uma esperança de olhar para os caminhos do direito, de tudo isso que está acontecendo recentemente no Brasil, esses questionamentos ao Supremo, esses absurdos de pedir para fechar o Supremo, eles são absurdos, mas a gente já fazia uma crítica ao Supremo durante há algum tempo. Conseguimos aprofundar um debate positivo e que nos entusiasme nos caminhos do direito? Você tem razão de temer a judicialização da política nesses casos, ou quando o judiciário tem que opinar sobre as teorias das colisões de direitos fundamentais, né? Quando, nesse caso aqui, nós temos uma situação de entrega, né, segundo esse raciocínio restritivo de direitos. Para mim é claríssimo a restrição de direitos do professor da rede municipal, ainda por cima, né? Como se fosse possível fazer um raciocínio de eficiência da entrega do trabalho do professor diante do coronavírus. Quer dizer, a gente tem uma situação que é superveniente e o professor paga a conta, porque ele não pode, vamos dizer, atingir aquele número de alunos, porque não tem tecnologia, porque não tem forma de fazer. Então, quem paga o preço é o professor com o seu próprio salário. Isso é um absoluto absurdo total. Nós temos sim que resolver o problema do acesso informacional, informático dos alunos, né, da questão não só da tecnologia, mas também da informação que chegue a eles, né? Conteúdo. Por intermédio de banda larga, por intermédio de aparelhos, internet, computadores, celulares, etc. Acho que esse é um problema que nós não podemos fingir que é um problema menor. Eu sou professora da Universidade Federal. Nós estamos agora discutindo se vale a pena criar uma situação de ensino à distância quando alguns alunos não têm acesso a computador. Eu acho que tem que criar da mesma forma e tratar as situações, né, nesse caso de não acesso, como uma situação que tem que ser resolvida. Mas não dá para deixar aqueles que têm acesso sem aula. Sim. Então, as situações excepcionais têm que ser tratadas com excepcionalidade, mas a gente não pode tratar a maioria, que é a maioria que tem acesso hoje, de alguma forma, alguma tecnologia, para evitar que se perca o ano, para que se perca o ritmo de formação. Eu sou favorável a essa posição, mas sei que tem problema nessa interpretação, né? Então, eu acho que o judiciário, a gente teme a interferência do judiciário, porque sempre ela é restritiva nessa linha neoliberal e de recorte dos direitos. Nós estamos enfrentando, ao mesmo tempo que estamos enfrentando o Covid-19, uma reforma do ensino básico, do ensino médio e do ensino superior. Sim. E que vem a atingir direito dos professores, que estão, né, na base da pirâmide aí do reconhecimento na sociedade, né, econômico e também simbólico. Né? Os professores são muito desvalorizados na nossa sociedade brasileira. Então, é difícil mesmo, Marcelo, tem razão, é revoltante e nós temos que continuar denunciando isso. É insuportável que o professor pague o preço pela falta de acesso tecnológico da rede de ensino público. E há caminhos de esperança dentro dos pensamentos do direito no Brasil hoje, Carol?
Eu sou otimista. Outro dia me perguntaram se eu estou otimista. Claro que tem dias que a gente acorda pior, né? Confinamento, a gente cria até uma rede emocional de apoio com a família, com os amigos, acho que com todo mundo acontecendo assim. Tem dias que é pior, né? São piores que outros, principalmente quando alguém próximo é atingido, né? A gente sabe da notícia de alguém que morreu, muito próximo a nós, isso vai debilitando, né? E percebendo que não é brincadeira. Mas, por outro lado, do ponto de vista da construção democrática, eu sou otimista porque a crise sanitária mostra que nós tínhamos razão, Marcelo, sabe? Nós vínhamos construindo uma sociedade bacana, uma sociedade de acúmulo democrático. E não foi nossa, vamos dizer, a gente pode ter errado aqui ou ali, mas a responsabilidade pela ruptura democrática não é nossa, não é nossa. Ela é um pacto midiático, empresarial, que rompeu isso, né? Um pacto judicial também. Então, enquanto a gente tem instrumentos de luta, enquanto não nos censura, enquanto nós não temos aí um golpe, um autogolpe, e não estão nos prendendo e nos torturando, vamos falar, né? Nós temos esses recursos de democracia e de explicação. Quando a gente tem acesso direto à população mais vulnerável e carente e explica o que está acontecendo, eles querem entender, porque é uma carência enorme de verdadeiras notícias. As pessoas estão abertas a entender, estão muito vulneráveis também a essas falsas notícias, que pode ser até que afetem até certo ponto, mas não totalmente, né? Nós temos agora na Rocinha, por exemplo, a construção de um hospital, de um mecanismo agora esqueci o nome do topógrafo, você lembra disso? O que é que estou até perguntando aqui para os universitários, porque eu não me lembro. Mas o respirador que você está dizendo? Uma etapa dessas de controle da saúde no terreno da Igreja Universal, né, na Igreja Evangélica. A população não viu, passou 2 dias, a população disse, não, por que tem que ser no terreno da igreja? Se a Igreja Evangélica quer ajudar, põe esse equipamento no terreno municipal, da escola municipal, que não está vago. Então, as pessoas mais carentes percebem que estão sendo enganadas também. Então, eu sou otimista nisso, que a sociedade brasileira vai reagir, vai perceber que está sendo enganada há muito tempo e vai repudiar esse projeto. Esse projeto não nos interessa como sociedade. Então, eu tenho otimismo nesse sentido, mas também não acho que vai ser de um dia para o outro. Né? O Frei Beto que diz para a gente, de vez em quando, ainda mais nesse tempo que ficou muito agudo o ataque da direita e dos conservadores contra nós, que nós temos que guardar o pessimismo para dias melhores, né? Que não é tempo de optar pelo pessimismo. É o pessimismo para dias melhores. Carol, te agradecer muito por estar aqui com a gente. Para nós é sempre muito importante, aqui do interior do estado, do interior do Brasil, poder contar com pessoas com a caminhada, né, sua e de diversos que a gente de vez em quando dialoga aqui, o Stedley, o Suplicy, a Benedita, enfim, o Adi, uma turma boa que a gente de vez em quando chama, e aí eu fico muito feliz de você estar à disposição para dialogar com a gente quando a gente te convida. Fiquei alegre, contente demais quando a Fernanda tomou a iniciativa e você de pronto topou, tá? E eu acho que é por aí, né? Apesar de tudo, amanhã vai ser um outro dia, né? E vai passar, né? Vai passar. É tomógrafo mesmo, viu? Fui aqui consultar. Tomógrafo. Eu fico com essas coisas. Não é topógrafo, não, é tomógrafo. Para poder. Topógrafo é da estrada, da construção. Tá bom, Marcel, foi um prazer. Manda um abraço para a Fernanda. Tudo de bom para vocês. Estamos juntos. Valeu, Carol. Um beijo para todo mundo aí. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.